Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Cuidando de Você. Mais uma oportunidade para a gente falar sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Lembrando que o Cuidando de Você, ele está de segunda a sexta-feira às 6h30 da noite. Você pode assistir pela televisão, agora estamos ao vivo, também pelo Facebook, através da página da TV Rio Doce e também pelo canal do YouTube. E quando você assistir pelo Facebook, pelo YouTube, vai lá no link compartilhar e compartilha com todo mundo, né? Grupo de amigos, grupo do trabalho, grupo do futebol, grupo do vôlei, grupo da natação, grupo da igreja. Quando é coisa boa, a gente tem que compartilhar. Informação clara, informação útil, verdadeira e na área da saúde ainda, mais ainda, é a prestação de serviço da TV Rio Doce, cuidando de você. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, mais um assunto interessante, mas este de mais conhecimento da população, este com grande incidência, muitas pessoas têm, eu tenho, você deve ter, pode ter e nem sabe que tem, será que tem, está com dúvida? Então vamos jogar luz sobre essa questão, que é a doença do refluxo, ou popularmente conhecido como refluxo. E um profissional que cuida especificamente dessa área é um gastroenterologista. E a convidada de hoje é essa especialista, doutora Sara Miranda. Doutora Sara, boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, Márcio, boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje falando sobre saúde e bem-estar e falando sobre a doença do refluxo. Pois é, eu disse aqui na abertura que é uma doença bem comum, bem prevalente. É verdade? O refluxo é verdade. Comum? Cerca de 40% das pessoas em algum momento da vida vai ter a doença do refluxo. E ela é responsável pela maioria das visitas a um consultório de gastroenterologista. Vista a sua frequência, vista causar muitos sintomas que roubam a qualidade de vida do paciente. Então, de fato, é uma doença muito frequente. Então, vamos definir o que é o refluxo. Então, a doença do refluxo é o retorno do ácido do estômago para cima, para o esôfago e eventualmente até a boca. E isso acontece porque existe uma válvula entre o esôfago e o estômago que chama esfíncter esofagiano inferior e esse esfíncter fica um pouquinho largo. Tá? Então, em condições normais, a gente se alimenta, o alimento passa pela boca e chega até o estômago através de um órgão tubular chamado esôfago. Durante a deglutição, esse esfíncter se abre. O alimento passa, esse esfíncter se fecha novamente. E em condições até mesmo fisiológicas, pode ter um retorno do conteúdo estomacal para cima, para o esôfago. Mas os mecanismos protetores, a própria onda peristáltica do esôfago, o pH mais alcalino da saliva, esses agentes protetores, eles compensam esse refluxo fisiológico. Há grupos de pessoas mais propensas a ter refluxo? Sim, eu falo que existem os defeitos de fabricação, então o refluxo é justamente isso, quando essa válvula está um pouco mais enlarguecida ou ela abre e fecha mais vezes do que deveria. Então, quando há um desequilíbrio entre os fatores protetores e os fatores agressores, a gente chama de refluxo patológico, certo? Então, existe o defeito de fabricação, sim, mas os fatores de riscos principais são a obesidade, está entre os principais fatores de risco, porque o aumento da pressão intraabdominal favorece o retorno do ácido para cima, do conteúdo estomacal. A má alimentação, isso muito comumente hoje no nosso dia a dia, uma rotina muito agitada, muitos fast foods, então a má alimentação, porque tem alguns alimentos que sabidamente agem diretamente nessa esfíncter, nessa válvula, relaxando essa válvula. O tabagismo, além de aumentar a chance de refluxo, aumenta a chance de complicação do refluxo. Pacientes que têm gastroparesia, que é um retardo do esvaziamento gástrico, também é um fator de risco. E uma hérnia hiatal, que é um defeito na estrutura da parede do diafragma, que é um mecanismo antirrefluxo, que no caso está prejudicado. Então, esses são os principais fatores de risco aí para a doença do refluxo. Ou seja, todo mundo, você que está me assistindo pela TV, pela internet, todo mundo pode ter refluxo, não? Uma doença que não é especificamente de um grupo somente, não, porque os fatores de risco citados aqui, todo mundo acaba de alguma forma
nem que seja pela alimentação ou pela má alimentação, lançando mão disso aí. Mas a questão do refluxo em termos de sintomas, né? A pessoa fala assim, o refluxo às vezes eu sinto algo voltando, mas não é comida, é algo queimando, né? O refluxo quais os tipos de refluxo tem? Eu já sei que tem refluxos que vem muito fortes mesmo, volta até o alimento mesmo, e tem outros que são uma queimaçãozinha. Há essa distinção? Sim, na verdade, o sintoma mais comum de refluxo, que eu mais escuto no meu consultório, é os pacientes falarem, doutora, eu sinto uma queimação. E essa queimação, o termo técnico é pirose, né? Que é a queimação que vai da boca do estômago até o pescoço, atrás do peito e, eventualmente, até a boca, e é a regurgitação. Então, esses dois sintomas são ditos sintomas típicos do refluxo. E se esses sintomas acontecem ao menos uma vez por semana, por 4 semanas seguidas, com 60% de certeza eu posso dizer que o paciente tem doença do refluxo. Essa queimação é a popular azia? A popular azia. É a queimação, é a azia. E também tem os sintomas atípicos, sabe, Márcio? Esses sintomas atípicos, eles têm um pouquinho mais de dificuldade de fazer o diagnóstico e muitos médicos e muitos pacientes não associam esses sintomas à doença do refluxo, que são eles a tosse, a rouquidão, o pigarro. Muitos pacientes chegam e falam, doutora, eu estou com a sensação de ter algo agarrado na minha garganta. Também é um sintoma. Ou então eu acordo à noite parecendo que eu estou asfixiado. Também pode ser sintoma de refluxo. Uma boca amarga, uma boca seca, um mau hálito. Então, todos esses sintomas são sintomas que devem ser investigados como diagnóstico diferencial para o refluxo. Doutor, no refluxo, o processo, o que volta, né, o que retorna, né, justamente o nome refluxo, é exclusivamente o que a gente come, que a gente bebe, ou o próprio líquido, né? Nós temos um ácido, né? Exatamente. Dentro do nosso estômago, ele volta também. Exatamente. O ácido do estômago, às vezes, nem é a comida que retorna, às vezes pode ser um escape de ácido mesmo. E o esôfago, ele é uma mucosa que não está acostumada com ácido. Então, o ácido retorna e irrita o esôfago. Né? E aí essa irritação é que causa os sintomas e as complicações da doença do refluxo. Esse ácido tem que ficar quietinho ali no estômago, né? Exatamente. Porque o trabalho dele é ficar ali para poder promover a digestão. Promover a digestão. Então esse ácido é produzido pelo estômago, é liberado do estômago para o intestino para ajudar aí na questão da digestão. Então quando retorna mais vezes do que deveria, deixando de ser fisiológico, os pacientes começam a ter sintomas e abre-se um alerta para as complicações. Agora, há algum fator hereditário? Tem. Como eu te falei inicialmente, existe o defeito de fabricação. Sim. Então, existem pacientes que já têm essa predisposição até a doença do refluxo. Com relação assim, ao diagnóstico, a pessoa chega com esse sintoma, doutor, eu estou com queimação, ou a pessoa, doutor, já estou com refluxo, porque eu sinto voltando mesmo, né? A partir desse momento que chega essa queixa no consultório, quais são as medidas tomadas para comprovar ou não essa questão? Olha, Márcio, o diagnóstico do refluxo ele é basicamente clínico. Sim. É tão clínico que um paciente jovem, abaixo de 40 anos, sem sinais de alarme, o que são sinais de alarme? Um emagrecimento, uma disfagia, que é a dificuldade de engolir, anemia, sangramento. Se o paciente não tem isso, eu estou autorizada a iniciar um tratamento. A gente chama de teste terapêutico. Então, faço uma medicação por 4 a 8 semanas e vejo se o paciente tem resposta. Mas o diagnóstico através do exame complementar eu acho importante também. Inclusive, no meu consultório hoje em dia, eu não começo um teste terapêutico antes mesmo de fazer uma endoscopia digestiva. Porque através da endoscopia digestiva eu vou ver se a mucosa desse esôfago, se tem erosão ou não, que grau é essa erosão, se tenho complicações, se eu quero biopsiar algo para comprovar. Então, hoje em dia, eu lanço mão da endoscopia digestiva antes mesmo de iniciar o tratamento, apesar de algumas literaturas me dizer que, se for em pacientes jovens, eu não preciso lançar mão de cara da endoscopia, certo? E existe um outro diagnóstico também, que é a pH-metria, que é uma sondinha que a gente coloca no esôfago inferior para poder fazer a medida da acidez. Esse exame a gente faz muito menos frequente, a gente faz em pacientes selecionados, em que o tratamento clínico não está respondendo, o tratamento clínico conservador, e que a gente pensa em fazer uma cirurgia. Então, a pH-metria, ela é direcionada a alguns pacientes e não todos. Então, o exame mais indicado, chamado padrão ouro na medicina, seria
a endoscopia, não é? A endoscopia seria para a gente avaliar aí, né, as complicações, o revestimento do esôfago, um exame fácil acesso, um exame com baixo risco. Então, hoje em dia, o que é mais usado para a gente poder avaliar o refluxo é a endoscopia. E também avaliar outras questões envolvendo, né? Exatamente. A gente aproveita de outras coisas. E crianças, né? Novinhas, elas têm refluxo também? É mais fácil a criança, quando ela é novinha, ter o refluxo, porque o sistema digestório dela ainda está sendo formado, algumas coisas ainda estão sendo amadurecidas. Então, muitas dessas crianças, não necessariamente quando adultos, vão ter o refluxo, tá? O refluxo da criança fisiológico é mais frequente e o patológico é mais frequente também, podendo regredir. A gente vê muito, né? Bebê que nunca dá uma mamadeira ou dá o leite, aí volta o leite, né? Popularmente, ou tecnicamente, não sei se o nome é esse, golfar, né? Isso, voltar o leite. isso. Isso é um refluxo, não é? É. Mas aí é a fase de adaptação. A fase de amadurecimento. Anatômico, fisiológico, né? Vai acostumando. Então, com o tempo, isso estabiliza, Sim. né? E não necessariamente. E tem que estabilizar, né? Isso. Obviamente. Senão, não necessariamente esses pacientes vão ser pacientes de doença do refluxo no futuro. A doença do refluxo, inclusive, está mais relacionada, hoje em dia, até ao estilo de vida mesmo, né? Uma alimentação, estresse. E o refluxo é quando pessoas... a gente falou de várias questões aí, alimentares, questões bebidas, não detalhar mais. Fatores emocionais, né? A gente fala assim, olha, eu estou no estresse, eu passei tanta dificuldade no trabalho, comi alguma coisa que não me fez bem e tudo mais, eu estou com um problema emocional muito, muito sério, muito grave. Fatores emocionais podem ter algum impacto no refluxo? Com certeza, com certeza. O estresse é fator de risco para tudo hoje em dia, inclusive para a doença do refluxo. Inclusive, meus pacientes falam assim, doutora, eu sinto uma queimação assim, assado, mas quando eu estou estressado, isso piora muito. Então, eles mesmos me trazem isso. Isso porque o estresse está também envolvido naquele mecanismo, naquela fisiopatologia do relaxamento daquela válvula. Então, o estresse está diretamente relacionado à doença do refluxo. E não só a doença do refluxo, todo o trato gastrointestinal. Eu brinco com os meus pacientes que o sistema gastrointestinal está do lado do sistema emocional no cérebro. E eles ficam ali conversando entre si, sabe? Então, eu acho que uma das melhores medidas é a redução do estresse. Isso ajuda demais o tratamento do refluxo. Bom, hoje a gente está falando sobre o refluxo, não é? Você identificou algum sintoma aí, identificou alguma situação, você disse, isso eu tenho, isso já apresentei. Então, você já trata? Não? Está despertando agora o alerta para você procurar um profissional para poder cuidar? Pois é, aproveite o programa de hoje, se pegou na metade desse primeiro bloco, vá lá no Facebook depois que você vai acompanhar o programa na íntegra. Um dia desses, uma pessoa me perguntou, olha, se eu tiver alguma dúvida em relação ao programa, alguma entrevista, eu posso passar essa pergunta para vocês? Óbvio, não só pode como deve. Nós temos os nossos canais. Está assistindo esse programa sobre refluxo, tem alguma dúvida? Você quer tirar a dúvida conosco ou com a profissional que está aqui conosco? Tem os nossos canais, estão aqui, não é? Tem o nosso Facebook, tem o nosso Instagram e também tem o nosso WhatsApp. Está aqui, ó, 3321 01 37 62. Então, você pode tirar a sua dúvida, pode fazer a sua pergunta, que logicamente nós iremos repassar ao profissional e ela vai nos retornar. Eu quero sugerir um tema, eu quero sugerir um entrevistado ou um tema para a entrevista. Várias e várias entrevistas, elas surgiram através da sugestão de você que é telespectador ou nos assiste pela internet. Então, aproveite nossos canais de interação. No programa de hoje, o tema é refluxo, recebendo a gastroenterologista, a doutora Sara Miranda, nos ajudou a entender o que é o refluxo, fatores de risco, sintomas e tudo mais. E agora a gente vai caminhar um pouco mais sobre o refluxo. Doutora, a gente falou sobre a questão do defeito de fábrica, foi até bem falado, a gente vem com um problema mesmo na válvula, fatores externos podem causar. Por exemplo, quando a gente alimenta demais, a gente não tem problema nenhum, dá tudo certinho, não viemos com defeito de fábrica e tal. Mas quando a gente comi demais, deitei, tive refluxo, né? Tive uma queimação, tomei aquele antiácido ali, mas depois veio um refluxo. Assim, esse excesso de alimentação também faz acontecer o refluxo? Sim, favorece. A fisiopatologia é essa mesmo, a raciocínio é essa mesmo. Então, a gente alimenta, o estômago tem aí sua capacidade de contenção do alimento, mas a gente alimenta muito e aí tem esse aumento da pressão dentro do estômago
e aí retorna o refluxo. E se você deitar, por gravidade fica ainda mais fácil, que é o que a gente faz. A gente alimenta, às vezes à noite ainda, que a gente não vai caminhar, a digestão é um pouco mais lentificada, deita e aí retorna. Então é muito comum essa queixa. Depois, né, eu comi bastante e uma das minhas orientações, né, da literatura inclusive, é alimentar cada 3 horas, pequenas refeições, mais vezes ao dia, porque comer demais de uma vez só piora o refluxo e ficar em jejum prolongado também piora o refluxo. Então o ideal é comer a cada 3 horas, pequenas refeições mais vezes ao dia. E depois de alimentar não pode deitar, você só pode deitar após 2 horas do alimento e ainda assim, se for de noite, preferir uma alimentação mais leve. A quantidade, ela influencia e também a qualidade e o tipo de alimento também, né? Com certeza. O pessoal, na hora de comer uma feijoada, por exemplo, ou churrasco, então tem tipo de alimento também, a bebida alcoólica também, Bebida alcoólica. O tipo de alimento também influencia muito nessa questão. Muito. Hoje em dia, assim, eu converso com os pacientes que eu vou fazer o tratamento medicamentoso, né? Mas que não é só tomar a pílula, não é só tomar o remédio. Eu acho que tão importante quanto o tratamento medicamentoso é essa conscientização da mudança do estilo de vida. A gordura e a fritura causa muito refluxo. Os alimentos cítricos, limão, laranja, abacaxi, vinagre, ketchup, extrato de tomate, isso piora muito o refluxo. O paciente que gosta da pimentinha, isso é muito, né, é batata, como diz eles. Eu comi a pimentinha, queimou, porque também favorece o refluxo, né? O cafezinho, o nosso querido cafezinho. Agora, e o meu cafezinho de meia hora, doutor? Então, Márcio, eu sinto te dizer que nós vamos manter o seu cafezinho, mas eu vou permitir, eu combino com os meus pacientes. Eu não sou muito carrasca, não, eu combino com eles. 2 xicrinhas pequenas por dia, mas nunca de barriga vazia. O que acontece é que o paciente fica, às vezes, tomando aquele cafezinho de barriga vazia e aí não tem refluxo que aguente. Então, eu combino 2 xícaras pequenas, ou comendo alguma coisa, ou com leite. Alimentos gordurosos. Também é um problema. Um problema. Para o refluxo é assim, não só para o refluxo, né? Alimentos gordurosos é ruim para quase todas as doenças, mas para o refluxo também favorece muito o sintoma. Doutora, tem alguém nos assistindo agora que está assim, eu tenho essa queimação tem muito tempo, eu tenho refluxo tem muito tempo, vou preocupar com isso não, deixa para lá, toma um antiácido aqui e ali, passa. Quem tem refluxo não pode deixar, né? Não, a doença do refluxo é uma doença crônica, sabe, Márcio? Então, assim, é uma doença que o paciente vai ter períodos de remissão, ou seja, não vai ter os sintomas, com períodos agudos, vão voltar os sintomas. Mas, muito provavelmente, ele vai acompanhar isso durante uma vida. E esse ácido que é exposto ao esôfago, né, na verdade, o esôfago não está acostumado com esse ácido. Então, esse esôfago ele fica irritado, inflamado. Pode acontecer erosões, que é a esofagite erosiva, muito comum nos laudos de endoscopia. E essas erosões podem ser de leve até grave. Úlceras esofágicas, por causa da doença do refluxo. É a coisa que começa a complicar. Estenose, que é a diminuição da circunferência do esôfago por uma inflamação crônica, uma inflamação prolongada. E o esôfago de Barrett. Esse é legal a gente aprender aí, quem não sabe ainda, que é uma mudança do revestimento da mucosa do esôfago, que começa a se parecer com a mucosa do intestino, justamente porque ele não está dando conta de tanto ácido. Só que isso acontece de forma aleatória e desordenada, e acontece a metaplasia intestinal, que é o fator de risco para o adenocarcinoma de esôfago, que é o câncer de esôfago. Então, de forma alguma, você que tem doença do refluxo, pode deixar de descuidar. Procure o seu médico assistente, seu médico gastroenterologista, não deixe de fazer exames complementares, não deixe de fazer o seu tratamento, não deixe de fazer a mudança no seu estilo de vida, porque realmente as complicações elas podem acontecer. Pois é, refluxo é uma doença comum? Sim. Muitas pessoas têm? Sim. Vão ter? Sim. Mas deixar confortável ou deixar para lá? Não. Procure realmente. Se está te incomodando, está sentindo alguns dos sintomas apontados aqui, procure um profissional ou uma profissional para fazer esse diagnóstico e fazer o tratamento. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre o tratamento. Não deixe que, olha só como pode evoluir, de uma queimaçãozinha até uma doença maligna, um câncer. Então, não podemos deixar o refluxo para lá. Doutora, inclusive, Márcio, existe uma dissociação clínico-endoscópica.
Às vezes o paciente tem muito sintoma, a gente faz endoscopia, quase não tem nada lá. E o contrário também é verdadeiro. O paciente nem tem tanto refluxo, eu tenho alguns pacientes assim, você está sentindo alguma coisa? Não, só de vez em quando, vamos fazer endoscopia de acompanhamento só para ver como é que tá? Chega lá um esôfago extremamente inflamado, assim, preocupante mesmo. Então, essa dissociação clínica endoscópica existe. Não necessariamente muito sintoma quer dizer que vai estar muito inflamado. E o contrário também. O paciente não tem muito sintoma, não quer dizer que não tem nada ali. Então, o ideal é fazer uma consulta ao gastroenterologista, sim, sempre que possível. Porque ali também todos os aparelhos digestivos vai ser verificado, né? As gastrites, úlceras e outras questões mais. Doutor, foi identificado, diagnosticado a gastrite, independente do tipo de gastrite, do nível de gastrite, de sintomatologia da pessoa. Quais são os tratamentos disponíveis? O tratamento disponível para a doença do refluxo, principalmente, é o inibidor de bomba de prótons, que é uma classe medicamentosa que são os medicamentos omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol. Tá? E essas medicações a gente faz no mínimo por 4 a 8 semanas, podendo ser prolongado dependendo do paciente, da clínica, da mudança ou não do estilo de vida. Então, isso também é individualizado, certo? Não respondendo ao tratamento clínico, a gente pensa no tratamento cirúrgico. Mas, hoje em dia, a resposta ao tratamento clínico ela é muito eficaz. Mas, é importante saber que o tratamento cirúrgico também existe e também pode ser feito. E quando a cirurgia é indicada e é feita, em que lugar que ela é feita? Ela aperta essa válvula. Ah, sim. Essa válvula que fica entre o esôfago e o estômago faz um apertinho ali para justamente deixar de escapar esse ácido. Sim, e a automedicação, né? A azia, propaganda toda hora, antiácido, toma um ácido, toma uma água com limão, ou vai lá mesmo, compra, é fácil comprar, compra um desses prazóis da vida ali, toma, né? Também é um risco, porque além de mascarar, não pode mascarar uma doença mais séria e pode evitar que a pessoa procure quanto antes que agrave, né? Exatamente. As pessoas que fazem automedicação, elas geralmente não fazem uma vez essa automedicação, elas fazem 2, 3, justamente porque a doença do refluxo é uma doença crônica. E se ela é bem conduzida, já é difícil de você alinhar, imagina ela mal conduzida, às vezes pelo próprio automedicação ou às vezes por uma indicação de um farmacêutico. Então, muito provavelmente, ela vai repetir isso algumas vezes. Então, o ideal é não fazer a automedicação, né? A medicação está aí para ser feita pelo seu médico, o tempo necessário, se precisa fazer um exame ou não, se precisa fazer a dose plena ou dobrada da medicação porque existe complicação. Então, tem uma série de fatores que não dá para levar o refluxo assim, vou ali, estou sentindo azia e vou tratar com antiácido e pronto. Que a doutora Sara disse, né? Pode chegar a casos sérios, a desdobramentos, agravamentos sérios por causa de um refluxo. Então, a automedicação, ela nunca é recomendada em nenhum momento, e principalmente em casos como esse. Procure uma orientação, procure um especialista, faça os exames e faça o tratamento, que é um tratamento relativamente fácil de fazer, pílulas, e você vai ter o controle, vai ter o alívio, e se for o caso de cirurgia, também é um procedimento maior, mas vai te dar aquele alívio e evitar as consequências que já foram ditas aqui. Doutor, eu sei que muitas perguntas vão surgir durante a semana, eu vou lhe encaminhar essas perguntas. É um prazer mas eu agradeço imensamente a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Vou deixar um convite, porque dentro da sua área tem muitos assuntos para a gente tratar, e aproveito essa disponibilidade para você nos brindar com a sua presença e seu conhecimento aqui no Cuidando de Você. Muito obrigado. Eu que agradeço, Márcio, precisando, estou à disposição. E vamos falar de saúde, né? Um tema tão importante, e eu agradeço mais uma vez o convite. Quem quiser seguir a doutora Sara lá no Instagram é o Sara Dias Miranda. O Sara com H, né? Sara com H no final, Dias Miranda. Sara com H, Dias Miranda. Então, se não assistiu o programa hoje, já está disponível no nosso Facebook, tá bom? Muito obrigado a você que acompanhou o nosso programa. Até o próximo Cuidando de Você.